Tem muita coisa errada acontecendo na Petrobras, mas nem por isso a empresa passa a ser um mau investimento. Lembrando que nesse momento ela está seguindo aqui muito o cenário internacional do petróleo. Eu sei, o governo fez um grande alarde em relação ao fim do PPI, mas pelo menos nesse intervalo de preços de petróleo que nós estamos observando, não está tendo aqui grandes descasamentos, então a empresa, nesse cenário, ela passa a ser muito lucrativa, continuando a pagar bons dividendos. E aí, se um dia o petróleo passar de $100, ficar acima disso, aí a gente vai testar realmente essa política de preço, mas até o momento ela é muito lucrativa, não é isso que eu estou querendo dizer. O meu ponto neste vídeo é exatamente problemas de governança que podem sim reduzir o lucro da empresa, reduzir também os dividendos, mas ainda assim não deixa de ser um ótimo case. Porém, vai do seu estômago. Você tem estômago para isso, né? Até porque temos outras petrolíferas na bolsa também. Mas enquanto a Petrobras estiver dando lucros dessa forma, pagando bons dividendos, ela vai continuar tendo uma boa performance. Mas nem por isso você vai ter estômago para aturar tudo isso que nós vamos comentar nesse vídeo. Então, para entender tudo o que está acontecendo com a Petrobras, eu vou utilizar também os relatos de Marcelo Mesquita, que é um conselheiro da empresa. Ele vai, inclusive, comentar algumas diferenças que aconteciam no governo anterior, que ele também chegou a criticar em alguns momentos, alguns relatos do Bolsonaro, assim como eu os fiz também. E agora ele vai comentar o que tem mudado aqui e qual é o risco que temos à frente. Então vamos começar com o plano estratégico de investimentos da empresa e a resposta dele é exatamente igual a que eu dou. Perguntaram para ele se ele vê uma preocupação nisso, ele disse que sim, embora a Petrobras tenha um plano de investir mais, isso não necessariamente fosse ruim, ele comenta aqui, pode até ser saudável, desde que a empresa ache bons projetos para isso. Porém, o que não pode acontecer é tirar o foco da Petrobras das águas profundas e ultraprofundas e da exploração e produção de petróleo. São coisas que ela faz e ninguém faz. Essa parte que ninguém faz já está começando a mudar, temos a PetroRio aí e tudo mais. Enfim, o fato é que a Petrobras ela tem que fazer o que ela é mais lucrativa, que é a exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. É aí que está o grande lucro da empresa. O resto é bônus, né? É adicional aí, é diversificação, é alguma coisa do tipo. Então, na minha opinião, investir em refinarias é rolo, provavelmente, muito menos lucrativo, até porque vai investir em refinarias, vai construir do zero, vai comprar uma, vai comprar, já não vai ter o retorno nem próximo do que o investimento em águas ultra profundas e profundas traria. Já começa aqui o primeiro ponto. O segundo é em relação à transição energética, que eu, diferente dele, até tenho uma visão mais positiva em relação a isso do que ele, mas também não podemos exagerar. A transição energética é importantíssima, tem aí as eólicas offshore, pode ser muito boa, mas tem que ter um pouco de cautela aqui. E ele estende ainda mais, dizendo que houve uma criação de uma diretoria exclusiva para transição energética, e na opinião dele isso aqui é desvio do recurso que poderia ser alocado em águas profundas e ultraprofundas, que é mais lucrativo hoje. Isso é fato, mas na minha opinião, eu até abro um parênteses aqui, que a transição energética é uma diversificação e um olhar no futuro. Então acho que cabe um pouco disso, desde que não haja exagero. E aí a gente tem que ficar atento em relação a isso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então por aqui eu dou até um ponto de confiança, por enquanto, nesse ponto na Petrobras, mas só isso aqui, porque do resto eu já volto a concordar com ele 100%. E aí ele nos mostra um exemplo que não tem como qualquer pessoa que não é fanático político não concordar. Investir em outros setores como fertilizantes na Bolívia, que é o que a Petrobras está buscando fazer, pode ser um investimento interessante, pode, mas nosso histórico na Bolívia foi péssimo, Quando houve impeachment da Dilma, o presidente da Petrobras na Bolívia foi preso pelas autoridades bolivianas. A gente teve ativos encampados na Bolívia que eles não pagaram o valor justo pelo que a gente tinha lá. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. Vamos supor que eu vou lá e faço assim na Petrobras. Olha, Petrobras, vamos investir na Bolívia, um número aleatório, tá? 1 bilhão. Beleza, a gente vai lá, investe, constrói, faz as coisas todas lá bonitinha. Aí chega a troca de presidente, seja na Bolívia ou seja no Brasil, que saiu o PT, por exemplo. Existe uma inimizadezinha, vai lá e a Bolívia apropria-se desse ativo da Petrobras, pagando o valor que ela acha que vale. Então ela não precisava nem pagar 1 bilhão, nem o valor justo, que depois de investimento e tudo mais vai ser muito mais que 1 bilhão, ela paga o que ela der na telha dela. Então vê se faz sentido um país que já fez isso com a gente
você investir nele de novo pela mesma empresa. É inadmissível tal coisa. E agora nós vamos falar sobre a reserva de capital e os dividendos, né? Que hoje a empresa, quando ela tem lucro excedente, lucro grande, ela vai lá e paga dividendos extraordinários. Ela criou um fundo de reserva aqui que, segundo ela, no longo prazo não impactaria os dividendos, que ela poderia segurar um pouco aqui para otimizar os recursos, enfim, mas isso aqui acabaria voltando como dividendos mesmo para o acionista no longo prazo, né? Poderia impactar um pouco no curto, mas no longo ficaria tranquilo. Então, se for realmente assim, tranquilíssimo, né? Faz muito bem, inclusive, a empresa fazer isso. Mas existe a narrativa do mercado de vários analistas, inclusive desse conselheiro também, que essa reserva da Petrobras, na verdade, é uma reserva da procrastinação. Eles querem criar uma reserva para dar liberdade para acumular o dinheiro na empresa e depois fazer o que quiser com ele, não necessariamente pagar dividendos. Essa é a opinião do conselheiro e também de muitos analistas do mercado. Neste ponto, eu não tenho como opinar, porque, enfim, algo novo está acontecendo com a empresa e a gente vai esperar para ver. Mas você já pode fazer aí a sua própria opinião. Será que vai reduzir os dividendos? Enfim, esse aí seria aquele dividendo extraordinário que a empresa paga eventualmente. Em relação ao ponto mais importante da empresa, política de preço, ele é até um pouco mais além do que eu, né? Ele fala aqui que, na verdade, a política de preço falavam que ia mudar tudo, que iam fazer acontecer, mas, na verdade, só mudou o nome da política de preço da Petrobras. O fato é que os preços estão seguindo os preços internacionais e está havendo uma importação por preços privados, o que denota que a política está correta. Então, apesar da narrativa de grandes mudanças, o fato é esse. Eu até acho que teve um pouquinho de mudança, mas foi suave. Mas é isso aqui eu venho dizendo sempre, né, para vocês. Esse é o mais importante de tudo da Petrobras. E até o momento a mudança está suave e a gente vai acompanhar quando o petróleo der a disparada. Eu não sei, o petróleo ainda não ficou acima aí dos 100, 110, 120 dólares, né? Mas enfim, por enquanto, mais ou menos o que ele disse aqui. Tá tranquilo, e esse é o ponto mais importante da empresa. Enquanto isso estiver tranquilo, a empresa vai dar bons resultados. Tudo o resto que a gente vai falar são impactos que vão degradando o lucro ao longo do tempo. Enfim, vamos comentar agora a parte crucial, que é a governança da empresa. E a gente começa com a mudança no estatuto da empresa. E perguntaram para ele, políticos não entendem de negócio, por que não poderiam entrar então na Petrobras, né? E a resposta dele foi que os políticos foram eleitos para levar o desejo do povo ao parlamento, não para dar conselhos para uma empresa que tem acionistas privados que tem que dar lucro. Inclusive, muitos desses políticos eles têm cargos como em órgãos reguladores, como por exemplo o ministro de Minas e Energia. E esse pessoal, eles têm, teoricamente, conflito de interesses, porque existe uma discussão entre o lado, vamos dizer, do regulador com a empresa, né? Se o regulador está dentro da empresa, isso aqui existe um grande conflito de interesses que prejudica demais tudo. Esse é um dos pontos que ele comenta. Esse conselheiro ele também não gostava do Bolsonaro, fez críticas ao Bolsonaro, assim como faz ao Lula. E perguntaram para ele que diferença tem então. Ele comentou, cara, exatamente aquilo que eu vinha falando, né? O Guedes, que é um cara mais bom senso desse pessoal, ele fazia uma filtragem ali nas coisas que o Bolsonaro, ele controlava o Bolsonaro um pouco, assim, entre aspas, né? Enquanto hoje, existe uma ligação direta da Petrobras com o Lula. Porque a gente lembra que o presidente da Petrobras é o Jean Paul Prats, populista do PT. O ministro de Minas e Energia é outro também que é meio populista. E aí a gente tem então um encurtamento, existe uma conversa praticamente direta do presidente da Petrobras, que é do PT, com o ministro de Minas e Energia, que tem uma ligação muito grande com o Lula. Então é como se fosse algo direto ali, né? Não tem mais aquele ministro. Ninguém conversa com o Haddad, que talvez tivesse uma visão um pouco mais correta. Não é mais o ministro da Fazenda que faz isso. Agora é o ministro de Minas e Energia, direto com o Lula. O Lula tem uma influência muito maior na Petrobras do que o Bolsonaro tinha. Então aqui tem uma grande diferença. Só para deixar bem claro, tirando um pouco os nomes, nós tiramos quem fazia o meio-campo do ministro da Fazenda, que independente de ser o Haddad, teria pelo menos uma visão um pouco mais econômica da coisa, e passamos a colocar o ministro de Minas e Energia, que vai atuar mais como regulador, ou seja, ele com certeza vai estar com um viés muito mais populista, né? E além do mais, ele é populista. Então nós temos aqui uma via de populismo crescida infinitamente.
Outro ponto que ele destaca é que a Petrobras, dessa vez, está tendo uma troca muito, mas muito acima do normal em pessoas de cargo um pouco abaixo ali no nível hierárquico, mas com uma grande importância, pessoas chaves, né, de alto nível técnico, como por exemplo, gerentes gerais, gerentes executivos, pessoas que conseguiram fazer a carreira na Petrobras, estão perdendo por conta dessa troca política. Ele falou, tá normal acontecer em momentos de troca de governo, mas não dessa forma, nesse nível que está acontecendo muito forte, né? Nós vimos em trocas anteriores ser mantidos nomes de pessoas meio que próximas ao PT, porque é normal, eram pessoas chaves ali na empresa, né? E o que está acontecendo agora é trocas até mesmo nesse pessoal de nível hierárquico um pouquinho menor, pessoas chaves estão saindo por conta de política. Então agora nos aprofundando mais nessa questão do risco de governança, nós nos lembramos da última queda forte da Petrobras, que ela caiu mais 6% ali, foi por conta, né, da mudança no estatuto da empresa. Os minoritários naquela época, então, alertavam para o risco de corrupção e endividamento na empresa. Então essa mudança está em curso, ela foi, por incrível que pareça, aprovada pelo conselho da administração da empresa. Alguns conselheiros votaram contra, conforme nós vimos um deles, mas teve gente votando a favor, que querem políticos na Petrobras, por incrível que pareça, né? Recentemente, inclusive, o comitê barrou a entrada de alguns políticos na Petrobras, dentre eles Efraim Cruz, e isso não vai mais poder acontecer quando tiver aqui essa lei derrubada. Lembrando que Efraim Cruz foi aquele cara que foi mexer no RBSE da Transição Paulista, da Eletrobras e tudo mais, aos 45 do segundo tempo, teve anos aí para ele mexer, ele foi deixar para o último dia para fazer um recálculo porco, errado, ver se isso pode, ver se isso aqui tem cabimento. Ele nem conversou com as empresas, a gente vê lá nos fatos relevantes das empresas, elas falando que não foram comunicadas. Isso aqui é extremamente ridículo. Como é que você nem conversa? Cadê a parceria, né, para você conversar? Vamos rever esses cálculos aqui. Não, ele vai lá, faz um cálculo porco no último minuto ali do segundo tempo para enviar essa proposta. Lamentável, né? E esse cara que eles queriam na Petrobras, tá? Foi barrado pelo comitê. E mesmo com todo esse avanço, uma série de leis protegendo as empresas, ainda tem as brechas. Olha só, o Jean Paul Prats deu uma de Messi aqui, deu uma dribladinha aqui no compliance da Petrobras e colocou uma pessoa demitida por corrupção de volta na empresa, né? Então, olha só, eu não posso dizer que é o ladrão voltando à cena do crime, mas eu posso dizer que é um suspeito a roubo voltando à cena. Então, olha que legal que o nosso Messi Paul Prats fez aqui para driblar o compliance da empresa e colocar um suspeito de corrupção de volta à cena, né? Então, olha só, esse cara aqui, ele ocupou o cargo de 2015 a 2016 como titular e responsável por administrar o milionário orçamento de publicidade da estatal, e aí ele foi demitido em 2019 por suspeita à corrupção. Teve processo administrativo interno que apontou desvios em verbas para propagandas e eventos. E olha só, dentre as irregularidades, nós temos aqui gasto com mais de 1 milhão em ingressos de camarotes no Carnaval da Bahia para políticos aliados da Dilma. Além disso, nós temos o trio elétrico de um parente de chefe do gabinete do ex-presidente da companhia, Sérgio Gabrielli. Temos outras coisas aqui em relação a carnaval também. Ele gosta de um carnavalzinho aí. Enfim, eu fico contentíssimo, né, nesses 16 anos de Petrobras, de ter ajudado causas como essa, né? Ajudar os companheiros aí da Dilma a assistir o carnaval. Puxa, que dinheiro bem empregado, dinheiro público, lembrando que a Petrobras também é uma empresa estatal. Enfim, esse carinha aí foi indicado pelo nosso querido Messi Paul Prats para a gerência executiva da comunicação, mas o comitê de conformidade da estatal falou: pô, você tá maluco, o cara foi demitido por corrupção, meu amigo, você tá biruta das ideias? Barrou esse cara aí, mas olha só, como o Messi Paul Prats entrou aqui na gingadinha e driblou o compliance da Petrobras. Mas então o que o nosso mestre do Brasil fez para colocar o amiguinho suspeito de corrupção para dentro da Petrobras, depois que o comitê barrou? O que ele fez? Ele colocou o amiguinho dele como assessor especial, na verdade, da presidência. Aí, nesse caso, não precisa de aprovação do comitê. Ele ficou por um bom tempo aí, até que agora ele coloca, né, esse amiguinho dele como
interino, né, o reservinha ali da atual, tá, gerente executivo de comunicação, aquele cargo ao qual precisa de aprovação por comitê. Porém, olha só, como interino, ele não precisa de aprovação do comitê, ele vai exercendo esse cargo aqui, cobrindo então ausências da titular, e aí ele está com esses dois cargos aqui sem aprovação do comitê, porque o nosso Messi das coisas erradas conseguiu fazer essa dribladinha aí mágica, né? Um evento mágico do nosso Messi Paul Prats, né? Agora voltamos aqui para o Marcelo Mesquita, ele vai concluir aqui quais os riscos da empresa. Primeiro ponto, tudo isso que nós falamos aqui são riscos de médio e longo prazo. Então ele fala que é uma empresa muito grande, as mudanças demoram para acontecer, isso é óbvio. Mesmo se fosse uma empresa menor também demora, então ele fala que são efeitos que vão acontecer daqui a 2 ou 3 anos em diante. E tem mais, tem mudanças que já vão começar a impactar no curto prazo. Ele destaca aqui o descontrole dos custos. É muito importante você controlar custos. Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu falo isso para empresas, falo isso para governo. Aliás, é por isso que eu não gosto de governo. Eles gastam muito, estado inflado. Eles estão começando a inflar o quê? A Petrobras, segundo aqui o nosso conselheiro. Vamos dar uma olhada então nos argumentos dele. Quando você começa a criar diretorias, criar cargos, criar assessorias, aumentar o número de pessoas e achar que colocar muita gente é coisa boa, você vai dando exemplo que custo não é prioridade. As gestões anteriores se preocuparam muito mais com a questão do custo do que estou vendo no atual. E isso já vai começar a afetar os resultados de curto prazo. Mas é algo que também vai acontecendo gradativamente, mas vai aos pouquinhos já impactando, né? Agora, quando o preço do petróleo sobe 3, 5, 10 dólares, esses custos somem, porque o faturamento cresce, a margem melhora. Então fica um pouco mascarado. Mas no dia que o petróleo cair de 90 dólares para 50 de novo, você vai ver um problema que a gente vai estar. Então, se eu coloco aqui um ponto de interrogação quando o barril do petróleo subir acima dos 100 e poucos dólares, né, que a gente vai testar a política de preço do petróleo, que pode ser que dê tudo certo, a gente vai testar, ele alerta também o perigo da baixa, né? Então uma empresa eficiente nos custos, ela vai lidar muito bem com 50 dólares ali, ainda consegue, né, sobreviver bem. Agora, se ela não controla o custo, e a Petrobras já tem um diferencial competitivo muito bom, esse diferencial competitivo é consumido por uma empresa perdendo os focos nos investimentos, inflando de tantas pessoas, colocando uma porcariada de político para dentro. Isso tudo influencia nos custos. Isso tudo a gente só vai saber no longo prazo. A Petrobras, de novo, ainda nesse momento, é uma empresa que segue muito petróleo, é uma empresa ótima no meu entender, é uma empresa diferenciada, mas que infelizmente é uma estatal. Empresas privadas sempre tendem a ter resultados melhores, ainda mais uma que tem tantos anos de história. Se tivesse aí ao poder privado, essa empresa iria voar aí, né? Lembrando que se privatizada, a empresa não teria total domínio do preço que ela vai colocar no produto, né? Teria regras a seguir, mas ela ganharia exatamente na eficiência de custos que a Petrobras acaba não fazendo, não por culpa dela, mas por culpa dos políticos que sempre aí estão, enfim, fazendo tudo isso que a gente costuma ver. Lembrando que se você quer aprender como ganhar um dividendo adicional nas ações que você tem na carteira, ou de repente proteger suas ações contra a queda, link na descrição do vídeo nos comentários fixados. O meu curso de opções que está na promoção Black Friday. Vale muito a pena, é um diferencial para você no longo prazo. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, de venda, nem de neutro, nem de porcaria nenhuma. É só um relato de tudo que está acontecendo com a empresa, que nem sequer deve afetar muito o curto prazo da empresa, a maioria das coisas. Então deixa o like no vídeo, muito importante seu like e seu comentário, o que você achou de tudo isso. Lembrando que eu tenho 16 anos consecutivos investindo na Petrobras, e esse rapaz aí, ele é conselheiro da Petrobras, trabalha dentro da empresa. Eu acho que esse vídeo te traz muita visão aqui do que acontece na empresa. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!